paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e versículo de número 26 e 27, que vai nos dizer assim: Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, muitas vezes, irmãos, nós vamos encontrar na nossa caminhada pessoas que vão nos desprezar. Pessoas que vão desacreditar da gente, que não vão acreditar nos projetos de Deus na nossa vida, que não vão acreditar na nossa capacidade. Mas o Senhor hoje diz para você: cuidado, não pare para ouvir estas pessoas, para que elas não te minem. Irmãos, tem gente que elas são realmente mas tão contrárias. Tem pessoas que elas são tão maliciosas, que elas vêm realmente enviadas pelo inimigo para tentar te tirar do foco. Mas o Senhor está dizendo hoje: não deixe que nenhum pessimismo, que nenhuma palavra contrária tire você do foco. Você precisa olhar para o que Deus falou ao seu respeito, porque se você ficar parando para olhar para o que estão pensando, para o que estão falando, para o que estão achando, você vai acabar desistindo, pois sempre vai haver oposição para que você saia do propósito. Declare comigo: eu não vou parar por causa da oposição. Eu não vou parar por causa da oposição. Tudo que algumas pessoas querem é saber que você parou. Tudo que algumas pessoas querem é saber que você desistiu, que você não suportou, que você retrocedeu, rabaiacandarasto. E o Senhor te trouxe aqui para te alertar. Não dê o gosto da desistência, da sua falência, de você realmente desistir do propósito de Deus aos teus adversários, mas continue firme fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, mesmo que haja descrédito, mesmo que haja apontamentos, mesmo que pessoas estejam te criticando. Faça o que os céus te chamou para fazer e não absorva tudo. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: cuidado com aquilo que você absorve. Às vezes, irmãos, nós absorvemos palavras contrárias. Às vezes nós absorvemos aquilo que não é para ser absorvido. Aqui você vai observar, irmãos, que tinha os homens que estavam apoiando a Saul. E essa tropa que estava apoiando a Saul foram os homens cujo coração Deus tocara para estar com ele. O nosso Deus, ele sempre vai apoiar pessoas para estar conosco, porque o nosso Deus, ele sabe que nós precisamos do apoio e ele também sabe que haverá oposição. Então, para a gente não desistir, ele toca o coração de pessoas para estar ao nosso lado. Assim como Deus tocou o coração de pessoas para estar ao lado de Saul, ele vai tocar o coração de pessoas para estar ao seu lado, para estar com você, para te apoiar, para te ajudar, para você não desistir, para você não retroceder. E são para essas pessoas que Deus tocou o coração que você tem que olhar, e não para a oposição. Muitas vezes, irmãos, a gente fica focando na minoria. Muitas vezes a gente fica focando na palavra contrária, no pessimismo, e ficamos absorvendo aquilo que é contrário. Deus está dizendo hoje: não absorva aquilo que é contrário. Não foque naquilo que inimigos teus têm falado ao seu respeito, na oposição que tem se levantado contra ti, porque se você focar na oposição, você acaba sucumbindo. Você acaba desistindo do propósito de Deus. Você acaba deixando de viver sonhos e projetos, porque sempre vai ter oposição, irmãos. Sempre terão pessoas usadas pelo inimigo para tentar nos parar. Mas o Senhor está dizendo: foca naquele que te chamou. Declare comigo: eu vou focar no meu Deus, foi Ele que me escolheu. Eu vou focar no meu Deus, foi Ele que me escolheu. O nosso Deus tinha tocado o coração de pessoas para estar ao lado de Saul. Mas também tinha os filhos de Belial. Sempre vai ter os filhos de Belial no nosso caminho. Assim como tem gente boa que Deus coloca, tem também os filhos, os adeptos do diabo.
que tentam nos desmotivar. Sempre tem o joio, andaraia. Mas o Senhor está dizendo: não foca nos filhos de Belial, não foca naqueles que foram setados pelo inimigo para te parar, não foca no joio, mas foca na palavra de Deus sobre a tua vida. Se Deus diz que você vai conseguir, minha filha, você vai conseguir. Se Deus diz que vai ser curado, vai ser curado. Se Deus diz que vai ser liberto, vai ser liberto. Se Deus diz que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Você não tem que focar naquilo que é contrário. A Bíblia enfatiza que aqueles que foram contrários, trabalha aqui na história de Saul, eles eram filhos de Belial. As pessoas que estão indo contra o propósito de Deus na sua vida, elas são enviadas do inimigo, adeptas de Satanás para te parar. Então você não tem que ficar parando para dar ouvidos a essas pessoas. Você tem que focar no propósito que Deus tem para você. Você tem que focar no chamado de Deus para a sua vida. Mesmo que hajam oposições, mesmo que pessoas não aceitem, é porque no meio do caminho vai ter muita gente que não vai aceitar o que Deus tem conosco. Vão ter muitas pessoas que vão dar lugar ao inimigo para nos parar. Quantas pessoas, né, irmãos? Dão lugar ao inimigo com força para nos tirar do foco. Mas hoje Deus está dizendo: não esqueça que quem está tentando tirar você do foco é filho de Belial. Não esqueça que quem está tentando tirar você do foco não é de Deus, é do inimigo. Os que são para te apoiar são escolhidos de Deus. E os que vêm como oposição para te enfraquecer, com inveja, com calúnia, com palavra contrária, com olhar torto, são adeptos de Satanás. E você não tem que parar para ouvir essas pessoas. Porque se você parar, você coloca o projeto de Deus em risco. Se você parar, você deixa de viver o que Deus tem determinado para você. E não vale a pena, irmãos, nós pararmos para darmos ouvidos a filhos de Belial. Não vale a pena ficarmos absorvendo informações, palavras contrárias de pessoas que são negativas, pessimistas e que não querem ver o nosso crescimento. E que não estão torcendo para que o projeto de Deus aconteça na nossa vida. O Senhor diz para você: muitas pessoas, elas te cercam, querendo que o propósito de Deus não aconteça na sua vida, com pessimismo, com negativismo, com palavras contrárias. Mas você não pode focar nessas pessoas. Eu não sei o que veio no meio do seu caminho aí para tentar te desmotivar. Mas Deus diz para você hoje: lembra que o seu foco não são os homens. O seu foco é o que Deus falou a seu respeito. O seu foco é os céus. Você não tem que focar naqueles que são contrários. Você tem que focar naqueles que Deus escolheu para estar ao seu lado. Irmãos, tudo que Saul precisava fazer aqui era focar nos homens de Deus e no que Deus havia dito. Porque os filhos de Belial, eles estavam falando palavras contrárias para o desmotivar. E assim é na nossa vida. A gente tem que focar no que Deus falou, nas pessoas que são de Deus na nossa vida e não naquilo que é contrário, porque senão a gente para. Os filhos de Belial começaram a desprezar a Saul. E eles disseram: como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram e não lhe deram presentes. Vieram ali a desprezar a Saul. Não deram presentes para ele. E deixaram ele aqui, irmãos, como se Deus não houvesse o escolhido. Porque apesar de Saul não ser um homem segundo o coração de Deus, Saul foi uma resposta do pedido das pessoas, né, dos israelitas para Deus de um rei. Deus o entregou. Mas ali, irmãos, ele era uma entrega de Deus. Se Deus estava entregando, Deus tinha os seus propósitos e ninguém poderia se opor ao propósito de Deus. Tem pessoas que têm que respeitar a escolha de Deus na nossa vida, mas infelizmente elas não respeitam. E a gente não para por causa dessas pessoas. A gente não desiste por causa delas, mas a gente continua focando. Nem sempre as pessoas vão te abraçar. Nem sempre as pessoas vão te apoiar. Nem sempre as pessoas vão acreditar no que Deus tem com você. Quem tem que acreditar é você. Porque se a gente depender, irmãos, de apoio, de abraço, de presente, de batidinha no ombro, a gente não vai viver propósito de Deus. Porque na maioria das vezes, maior será a oposição do que as palavras que vêm para nos abraçar, para nos acalentar, para nos ajudar, para nos apoiar. Muitas vezes as palavras vão ser contrárias, muitas vezes o desprezo vai ser grande.
Mas Deus está dizendo, continua naquilo que eu te chamei para fazer, porque foi eu que te escolhi. E quando eu escolho, ninguém anula. Irmãos, nós temos que carregar no nosso coração a convicção de quem nos escolheu, porque quando nós temos convicção de quem nos escolheu, a gente não para por qualquer coisa. A gente não desiste, a gente não retrocede. Mas nós focamos naquele que nos escolheu. O Senhor hoje diz para você, foque naquele que te escolheu, porque senão o inimigo vai achar brecha e você vai acabar desistindo. No meio do caminho você vai encontrar gente que vai te desprezar. No meio do caminho você vai encontrar olhares tortos. No meio do caminho você vai encontrar palavras contrárias para tentar te desmotivar. Mas com tudo isso, sabe o que você faz? Você pega tudo e lança fora. Você não fica como uma esponja retendo tudo. Você pega, lança fora e diz, ó, isso aqui eu não quero saber. Isso aqui vai contrário à palavra do meu Deus. Eu não vou me apegar a isso, mas eu vou me apegar à palavra. Eu vou me apegar ao que Ele mesmo designou para a minha vida. Eu vou me apegar ao que Ele designou para estar ao meu lado. O que Saul tinha que fazer era se apegar, irmãos, à tropa ali, ó, que Deus levantou. Era se apegar àquilo que era favorável para ele. E foi exatamente isso que ele fez. Nisso aqui ele teve sabedoria. E hoje Deus diz para você, tenha sabedoria. Não fique retendo tudo, não. Se você for uma pessoa que fica retendo tudo, fica absorvendo tudo, você acaba desistindo. Peça ao Senhor. Senhor, me ajude. Eu não quero ser como uma esponja, não. Eu não quero ser uma pessoa que tudo retém, que tudo toma para mim, não. Eu quero lançar fora os olhares tortos. Eu quero lançar fora o descrédito, o desprezo. Eu quero lançar fora as palavras contrárias. Eu quero focar somente no teu objetivo. Eu quero focar somente no teu sonho. Porque se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, é sinal de que o Senhor vai me capacitar para que eu viva o que o Senhor me designou. Os homens estavam desprezando a Saul. Mas Saul não ficou paralisado por isso. Quantas pessoas estão paralisadas, irmãos? Pelas palavras contrárias. Ah, porque fulano não acredita em mim. Ah, porque ciclano se levantou contra mim. Ah, porque Beltrano não me quer em tal lugar. Irmão, sempre terá oposição. Saul, ele resolveu não parar por causa da oposição. E hoje nós precisamos tomar o mesmo exemplo e não pararmos. Ah, tá se opondo, não quer não? Pois é, eu não vou parar para dar ouvidos. Não quer que Deus faça isso na minha vida? Tá achando que eu não vou conseguir? Guarde sua informação para você. Porque eu vou continuar seguindo e fazendo o que Deus me chamou para fazer. Porque se Deus me chamou, Ele garante. Irmãos, o Deus que escolhe é o Deus que capacita. Declare comigo, eu creio que Deus vai me capacitar para que eu viva o que Ele designou para mim. Eu creio que Deus vai me capacitar para que eu viva o que Ele designou para mim. Deus, quando Ele designa algo para alguém, Ele traz a capacitação. Você observa que Deus não deixou Saul aqui sozinho. Mas tinha uma tropa cujos homens Deus tocaram o coração deles. Deus havia tocado o coração daqueles homens para estarem com Saul. Então Deus confirmou que estava com ele ali naquele momento. E quando Deus ele confirma que está conosco, irmãos, nós não temos que olhar para aquilo que é contrário. Porque o inimigo vai tentar nos desmotivar, sempre assim. Sempre vai ser assim, sempre será. O inimigo vai tentar nos tirar do foco, vai tentar nos desmotivar, porque ele não quer que a gente viva o propósito de Deus. Só que nós precisamos focar no que Deus falou. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. E deixarmos as palavras contrárias de lado. É tempo de deixar aquilo que é contrário de lado. É tempo de deixar aquilo que te desmotiva de lado, lançar fora. E começar a focar. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele capacita. Se Deus chamou, Ele garante. Porque Deus tem a garantia, irmãos. Ele mesmo capacita, Ele mesmo fortalece, Ele mesmo dá vitória. O que nós precisamos fazer é só focarmos no que Ele falou. Saul foi desprezado, não recebeu presentes, não teve apoio daqueles filhos de Belial. Sempre terão filhos de Belial que não vão nos apoiar, não vão nos abraçar. O que nós temos que fazer, irmãos, é não dar ouvidos. Hoje Deus diz para você, não dê ouvidos. Saul se fez de surdo. Saul não absorveu, ele fingiu que não estava ouvindo e deixou aquilo ali para lá. E tem momentos na minha, na sua vida que vai precisar, irmão, ser feito dessa forma. Nos fazemos de surdos com algumas palavras contrárias, com alguns descréditos, com alguns desprezos. Muitas vezes a gente vai ter que fazer vista grossa também. E não deixarmos o que é contrário nos abalar. O Senhor está dizendo hoje para você como alerta, não deixe aquilo que é contrário te abalar. Eu estou contigo, isso basta. Saul, ele tinha um apoio de uma tropa que Deus tocou o coração. Pronto, o que você precisar, Deus vai mandar para você.
E o que não for para estar na sua vida não vai estar. Então, se esses homens estavam desprezando aqui a Saul, Saul não precisava do apoio deles. O que Saul precisava, Deus mandou. O que você precisar, Deus vai mandar. Quem desprezar, quem se levantar contra, quem não apoiar, é sinal de que Deus não quer na sua vida. Deixe ir. Deixe falar só, rabaia candaramancho, deira candarasto, rabaia, mas não pare por palavras contrárias, não pare por desprezo, não pare por descrédito, mas foque naquele que te chamou, foque no que ele falou a seu respeito. Se Deus diz que eu vou chegar a tal lugar, eu vou chegar. Se Deus diz que eu vou viver, eu vou viver. Não importa quais são as palavras contrárias, não importa quem está rindo, quem está zombando, quem está criticando, quem está apontando, eu acredito no que o meu Deus falou, porque a palavra dele é que para mim tem validade. Não é a palavra do homem. Não é o homem que dá a última palavra na nossa vida, irmãos. Quem dá a última palavra é Deus. Então venha o que vier. Pode vir desprezo, pode vir apontamento, pode vir descrédito. Esteja preparado e preparada para lançar fora. Para não reter aquilo que não presta, lance fora. Se faça de surdo, se faça de surda. Foque no que Deus te chamou para fazer. Porque se Ele te escolheu, Ele mesmo te capacita. Se Ele te escolheu, Ele mesmo vai trazer para a sua vida o que você precisa e o nome dele será glorificado. Não é tempo de focar nas palavras contrárias, daqueles que não estão te apoiando, daqueles que estão fora da direção de Deus. Mas é tempo de focar no propósito de Deus, porque aquele que iniciou a obra, Ele completa, Ele dá vitória. O nome dele é glorificado e ele não errou o alvo quando ele te escolheu. Ah, Senhor, mas são tantos apontamentos. Ah, Senhor, mas é tanto descrédito. Pois é, Saul também passou aqui. Mas ele continuou firme na missão dele. Continue firme na sua missão. Não importa o que pensam, o que falam, o que acham. O que importa é que Deus sabe quem você é e foi Ele quem te escolheu. E Ele não abre mão da escolha dele na sua vida. Foque nos céus, foque na palavra de Deus e lance fora tudo aquilo que for contrário ao propósito de Deus na sua vida. Amém? Declare comigo, eu vou lançar fora tudo que for contrário ao propósito de Deus na minha vida. Eu vou lançar fora tudo que for contrário ao propósito de Deus na minha vida. Não dê ouvidos aos filhos de Belial. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos orar por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que confirma, Pai. E esta palavra é uma confirmação para pessoas que estavam realmente sendo humilhadas, desprezadas por filhos de Belial, por pessoas que não estão acreditando naquilo que o Senhor tem com ele, tem com ela, mas eles não precisam da aprovação humana. O que importa é que o Senhor, Pai, os escolheu e está confirmando e está dizendo: eu estou contigo, o que você precisar eu trago para a tua vida. Não foque naquilo que é contrário, mas foque na minha palavra, porque eu sou contigo. Obrigada, Senhor, porque pessoas a partir de agora terão a maturidade de não absorverem tudo, mas vão lançar aquilo que é dos filhos de Belial fora, vão lançar, Pai, as palavras contrárias, os olhares tortos, aquilo que veio para parar, aquilo que veio verdadeiramente para tirar do foco. O teu filho, a tua filha não vai reter, mas vai lançar fora e o teu nome será glorificado, porque eles continuarão com o propósito que o Senhor os entregou e eles não olharão para aquilo que é contrário, Pai, porque foi o Senhor quem os escolheu para viver em propósitos e ninguém, rabasto candaraia, pode anular o que o Senhor já determinou para a vida deles, que eles só foquem em ti, Pai, sabendo que aquilo que o Senhor fala é o que tem valia para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você, não olhe para aquilo que é contrário, mas foque naquele que te chamou, porque é Ele quem dá a última palavra na sua vida, e se Ele te escolheu, não importa quem está servindo de oposição, o que importa é que Deus é contigo, que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.